Bom, gente, nós vamos entrar na parte da literatura muito importante, que é essa segunda geração do modernismo. Ela é uma geração muito importante, né? Porque ela passa por um amadurecimento, né? Vamos lembrar, então, algumas coisas das gerações anteriores, da geração anterior, para a gente entender um pouco essa segunda geração, né? Vamos lembrar que ela começou lá na vanguarda europeia, né? A gente teve todas aquelas ideias vanguardistas que veio da Europa, devido ao contexto histórico que estava surgindo, né? Nós tivemos a vanguarda do cubismo, do dadaísmo, surrealismo, expressionismo, o futurismo, e eles trouxeram vários autores que se preocuparam com a realidade daquele momento em transmitir para o seu meio, né, para a sociedade daquela época e o que estava acontecendo. A vanguarda europeia foi um divisor de águas, na verdade, para uma nova tendência na literatura, né? Para um novo. O modernismo, ele é classificado como novo, né? Então, os autores tiveram outros olhares, tiveram outra dinâmica, tudo em prol de uma valorização de uma região, enfim, de alguma coisa que eram o perfil deles, certo? Então, nós tivemos lá nos nossos autores da primeira geração uma ideia de que poderia trazer aquelas vanguardas para o Brasil. Então, eles trouxeram, claro, vanguardas europeias. Quando eu digo modernismo aqui no Brasil, eles querem romper com o passado, trazer uma ruptura com aquela literatura engessada que era considerada do parnasianismo, né? Lembram que eu sempre falei para vocês que o parnasianismo iria incomodar até a Semana de Arte Moderna, e assim foi feito, ele incomodou até a Semana de Arte Moderna. Só que quando o modernista veio com essa ideia vanguardista, né? Ele não quis acabar com a literatura do parnasianismo. Ele só quis mostrar que a literatura não é só feita sob o olhar parnasiano. Ele quis mostrar que a literatura ela poderia ser uma forma de liberdade de expressão, a liberdade do autor de escrever aquilo que ele sente da forma que ele quer, né? Então, na verdade, a proposta dessa primeira geração, que não foi compreendida, né, por muitos, era a liberdade de escrever sobre qualquer coisa, né, sobre o que quiser escrever. O parnasianismo poderia ter o espaço dele de escrita, assim como os outros autores também poderiam escrever sem ter aquele mesmo olhar que o parnasianismo, né? Então, assim veio a Semana de Arte Moderna, que foi um tanto perturbadora para toda a sociedade. Vamos pensar que em 1922 nós ainda temos uma sociedade conservadora, né? E aceitar o novo, assim, de um grupo de jovens que não tinha credibilidade nenhuma na sociedade era um pouco difícil, né? Então eles achavam que aquilo tudo que estava acontecendo era subversivo, não era contra, vinha de contra, né, ao que tinha a proposta, né, da sociedade da época. Então, os parnasianistas, a tríade parnasiana, como nós conhecemos bem, né, eles têm como tendência a valorização da escrita, e automaticamente a sociedade valorizou isso, automaticamente a sociedade abraçou isso como dele. Então, até hoje ainda tem os nossos críticos cariocas, eu digo, né? Porque eles dizem que o modernismo já existia antes mesmo da Semana de Arte Moderna, já existia há muito tempo, só que não tinha nomenclatura. Tudo bem? Existia quando o foco era somente lá no Rio de Janeiro. Aí a Semana de Arte Moderna foi feita porque tudo acontecia no Rio de Janeiro, né? Então aí começou a ter outro foco, que foi em São Paulo. Aí foram valorizados os autores de São Paulo, foram valorizadas a cultura paulistana, né? Aquela cultura
que vinham os imigrantes, né? Lembram lá que a gente viu Bexiga Barra Funda, né? Barra Funda, que falava sobre aquele povo ali que mostrava a imigração, né, italiana, depois falava da alemã, depois tem umas que falam, algumas obras que falam da cultura japonesa, do bairro Liberdade. Então, ali, gente, foi o foco, né, de valorização dessa Semana de Arte Moderna, da valorização de São Paulo a partir da Semana de Arte Moderna. E lembram que foi uma afronta, né? Os nossos autores, vamos lembrar novamente, que os nossos autores dessa fase, eles eram considerados heróicos. Por que eles eram considerados heróicos? Porque eles bateram de frente com um grupo, né, de autores que vinham determinando o que era para fazer e o que não era, né, da literatura. E aí, quando eles vieram romper com isso, é como se, né, poxa, ninguém teve essa coragem. Cruz de Souza sempre tentou, tadinho, escrever da mesma forma que os parnasianos para tentar se sobressair. Todos tentavam buscar, até mesmo Bandeira, né? Como eu falei para vocês, Manuel Bandeira também teve alguns sonetos, algumas obras parnasianas para tentar se igualar ao parnasianismo, só que estes não deixavam, né? Então eles eram considerados heróis. Então é como se eles chegassem dando um basta, né? Vamos acabar com isso tudo. É como se eles desconstruíssem tudo o que vinha da história da literatura para ter uma nova história. E assim eles fizeram. Claro que nessa primeira geração eles foram buscar Se dá para entrar, sabe? como eles Porque eu queriam. vi que depois de uma semana ele fazer a prova e Gente, tipo, passar, fecha o hoje foi microfone, uma semana. microfones abertos aí, tá? Então, quando a gente quando a gente fala dessa primeira geração, eles vão buscar, claro, características que fizeram enfatizar as características do povo brasileiro. Eles foram buscar aonde, gente? Lá no romantismo, que foi onde foi criada a nossa identidade, né? Foi quando o povo começou a ter essa valorização da identidade, né? De ter aqueles a ter a própria vida, né? Vamos dizer assim, começar a nossa literatura de fato. Claro, né? Que eles vão buscar lá e vão trazer para a atualidade. Ok? Então, para entender essa primeira geração, para entender a segunda geração, a gente tem que deixar bem fechadinho essa primeira geração. Nada tem a ver com a primeira geração, a segunda, tá? Como eu disse, a primeira geração ela veio para fechar tudo aquilo, o que anteriormente foi colocado, né? E trazer um amadurecimento. A segunda geração ela é considerada o amadurecimento do modernismo. Nós vimos de um grupo de jovens que eram considerados, essa primeira geração, considerada como adolescentes. Tá? E aí, quando a gente fala dessa segunda geração, eles já estão... A primeira já fez o papel dela, que era acabar com o parnasianismo, que era destruir aquilo que o parnasianismo dizia que era a única literatura. Na segunda geração, eles vão amadurecer. A gente diz que é uma geração de denúncia, tá? E também classificada como uma geração regionalista. Nós já vimos esse nome, não vimos? O regionalismo? Tiveram outras tendências da literatura anteriormente, que já foi mencionado isso aqui, não foi? O regionalismo. Qual foi o grande escritor do regionalismo romântico? Alguém pode me dizer? Alguém pode responder? Quem foi o grande escritor do regionalismo romântico? José de Alencar.
Nós tivemos José de Alencar, que trabalhou o regionalismo quando ele fala o sertanejo, quando ele escreve a obra O Sertanejo. Então, ele já tem esse olhar. Só que o olhar regionalista, romântico, de José de Alencar é completamente diferente, porque é o entorno de um romantismo, ao entorno de um olhar idealizado, nacionalista, ele vai falar desse regionalismo. Depois nós mencionamos de novo o regionalismo. Qual fase que nós mencionamos de novo o regionalismo? Qual era a outra literatura que trabalhou também o regionalismo? A outra escola? O pré-modernismo? O pré-modernismo. O pré-modernismo teve um olhar completamente diferente do olhar de José de Alencar. E agora nós teremos o regionalismo modernista, que também vai ter olhar diferente desses dois aqui, tá? Quando eu falo do pré-modernismo, quando eu falo do regionalismo do pré-modernismo, eu estou falando lá do jagunço, lembram lá dos sertões de Euclides da Cunha? Exatamente, a valorização do homem, da luta, né? Da terra, o que eles passaram. Nós temos também a valorização do interior. Quem foi que valorizou o interior do Brasil? O nosso querido Monteiro Lobato, né? Ele criou o personagem Jeca Tatu para trazer todas as características do interior do nosso Brasil, o caipira. E aqui, na terceira geração, qual é o olhar que o autor vai ter, né? Aonde que ele vai buscar o regionalismo? É um regionalismo de denúncia, tá, gente? Ele vai trazer tanta denúncia, né, quanto as características, através dos personagens, daquele povo que ele vai buscar. Vocês imaginam que tipo de regionalismo nós vamos trabalhar nessa questão da segunda geração, de 1930? Imaginam qual seja? Vou dar uma dica. Sofrem até hoje. Racismo? Não, a região, lugar do Brasil que eles vão focar. Até hoje, o Nordeste. Então, aqui, eles vão denunciar o nordestino, eles vão denunciar a miséria, eles vão denunciar aquele povo que sai da sua região para poder tentar uma vida nova e que eles não podem ficar no sertão, porque lá é miserável. Então, eles vão mostrar o retirante, né? Que muitas pessoas só criticam, mas ninguém sabe como se passa, né? E hoje eles ainda têm isso. A gente vai ver lá nas obras de Raquel de Queiroz, o 15, por exemplo, de Jorge Amado, nós vamos entender que eles ainda sofrem, né, com essa discriminação, os esquecidos, eles são os esquecidos, tá? Então, nós vamos trabalhar o regionalismo dessa segunda geração, ele vai abordar isso, e sem contar que a política vai estar muito presente, tá? Nossa, nós vamos trabalhar muita coisa. O Érico Veríssimo, esse período da literatura é muito rica, porque aqui nós vamos começar a ter vários autores. Nós vamos ter a Raquel de Queiroz, por exemplo, que foi a nossa primeira mulher a ocupar a Academia Brasileira de Letras. Ela nem se sente tão valorizada assim em relação, porque é feminismo, ela nunca se deu conta por isso, né? Ela acha, né, como ela achava, né, que ela morreu há pouco tempo, mas ela se identificava como uma forma
que ela chegou àquilo por merecimento dela, né? Não por uma questão feminista, não, né? Nós vamos conhecer muitos autores assim que trabalhou essa questão muito legal, muito marcante, né, do nosso regionalismo nordestino, e também o Érico Veríssimo foi o único que representou o sul do Brasil, tá? Porque ele é gaúcho, né, do Rio Grande do Sul, e ele tem obras assim maravilhosas também, já caiu em vestibulares no Rio Grande do Sul, caem umas 3 obras dele por ano assim nos vestibulares, né? Então nós temos muitos autores que nós vamos conhecer aqui, que o Enem gosta também de trabalhar muito nas suas provinhas, tá? Então vamos lá. Segunda geração, também conhecida como geração de 30. A primeira geração vai de 1922 a 1930 e a segunda geração vai de 1930 a 1941. Eu acho que essa data a gente consegue saber mais ou menos o que temos de contextualização histórica aí, de 1930 a 1945. Isso lembra alguma coisa no mundo, que estava acontecendo no mundo? Segunda Guerra Mundial. Exatamente. Muito bem. Tá? Então, o Brasil, e nesse momentinho aqui, o Brasil estava em fase de que ele estava indo para a guerra, né? Os nossos soldados estavam sendo listados para irem guerrear na linha de frente, né? Então, meu Deus, Carlos Drummond de Andrade, que foi o grande cara, né? Que abriu essa terceira geração da fase da poesia, a Rosa do Povo, que é uma reunião de poemas que fala exatamente isso, né? Da Segunda Guerra Mundial, que ele trabalhou essa questão da família se despedindo, né? Se despedindo de uma forma que nunca mais iria ver, porque não se sabia, ele estava indo para uma guerra. E ele era um observador disso, né? Ele sentava onde ele está hoje em Copacabana, lá naquele banquinho, né? Que várias vezes aquele óculos dele é roubado, né? Que eles falam muito, pichado, ou enfim. Aquele ali é o ponto dele mesmo, né? De mostrar da onde ele tirava as poesias dele ali, da observação de tudo que acontecia, né? Então, a geração de 30, ela foi a consolidação dos ideais modernistas, né? Foi o amadurecimento, né? Que a Semana de 22, então, apresentou, certo? Ele, então, traz todo... ele marca o início, né? A Semana de Arte Moderna, ele trouxe, né? Toda aquela arte tradicional para baixo, tá? Acabou com o tradicional que a gente fala que é o parnasianismo. Então, a publicação Alguma Poesia de Carlos Drummond de Andrade foi quem deu início a esse marco, tá? A essa geração. Esse Alguma Poesia, ele tá dentro dessa Rosa do Povo, tá? Dessa reunião de poesias dele. Já caiu no vestibular. Caiu no mesmo ano que caiu, deixa eu lembrar, no mesmo ano que caiu Os Sertões, de Euclides da Cunha, caiu a Rosa do Povo. Que daí eles falavam a questão regionalista e eles compararam, tá? O regionalismo da época, né? Da segunda geração, com a do pré-modernismo. Foi bem legal a provinha. Quem tiver curiosidade em conhecer a provinha da UFSC desse ano, eu acho que foi em 2006 ou 2007, se eu não me engano, tá? Aí depois, na prosa, teve a publicação A Bagaceira, né, de José Américo de Almeida. Esse cara, ele só deu o início, tá? Mas ele não foi tão enfatizado assim nessa fase, né, dessa segunda geração. A Bagaceira, ele só foi mesmo o marco porque logo em seguida da Semana de Arte Moderna, né,
que teve todo aquele desdobramento da primeira geração, enfim, foi a única obra, na verdade, que ele publicou e que fechou essa primeira geração. Vamos lá. Resumo. Para muitos estudiosos do tema, a segunda geração modernista representou um período muito fértil e rico para a literatura brasileira. Também chamada de consolidação ou amadurecimento, tá, gente? Como preferirem, a literatura brasileira estava vivendo uma fase de maturação, com a concretização e afirmação dos novos valores modernos, tá? Eles agora não tinham mais aquela preocupação daqueles de um ato heróico como os autores da primeira geração tiveram. Além da prosa, a poesia foi um grande foco dos literatos. Temas nacionais, sociais e históricos foram os preferidos pelos escritores dessa época. Gente, nós temos uma poesia aqui, nós tivemos o contato com Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes se destacou nessa segunda geração. Então, nós tivemos grandes sonetos líricos, amorosos, né? Que fizeram parceria na música, né? Com Tom Jobim. Então, ele, meu Deus, foi uma explosão cultural muito grande nesse período, né? Vocês têm que entender que foi uma fase em que tudo foi muito bonito, assim, né? Acontecendo também aqui uma ditadura, né? Começou, né, a questão ditatorial, começaram todo aqueles o golpe também, que depois vai ser antes, né, do que estava acontecendo, enfim, culturalmente foi uma explosão assim de autores que se destacaram, tá? No contexto histórico, o que estava acontecendo no Brasil e no mundo quando surgiu essa segunda geração? A segunda fase do modernismo no Brasil surgiu num contexto conturbado. Após a crise de 1929, em Nova York, depressão econômica, muitos países estavam mergulhados numa crise econômica, social e política. O Brasil não estava fora disso, né? Isso fez surgir diversos governos totalitários e ditatoriais na Europa, os que levariam ao início da Segunda Guerra Mundial. Tá? Que foi de 1939 a 1945. Além do aumento do desemprego, a falência de fábricas, a fome e miséria, no Brasil, a Revolução de 30 representou um golpe de Estado. O presidente da República, Washington Luiz, foi deposto, impedindo assim a posse do presidente Júlio Prestes. Foi o início da Era Vargas. E o fim das oligarquias de Minas e de São Paulo. Tá? Se eu estiver falando, esse aqui eu só estou mencionando, não tenho nada, não sou expert em história, sei o básico da história, para mim é literatura. Tá? Se faltando alguma coisa aqui, eu quero que vocês me digam, porque vocês sabem muito mais história do que eu. Tá? Denominado e São Paulo denominado de política do café com leite. Com a chegada de Getúlio ao poder, a ditadura no país também se aproximava com o Estado Novo, certo? Então, nós temos uma obra de Érico Veríssimo que é muito engraçado, assim, é uma crítica social às grandes famílias conservadoras da época, né, que tinham as famílias rivais, a crítica política, crítica, né, a questão do preconceito de todos, né, de não aceitar a opinião dos outros, e onde começaram as primeiras greves. É muito legal quando fala do incidente Antares, que uma prostituta, um comunista, o cachaceiro, a matriarca de uma das famílias e um político, eles morrem.
e automaticamente eles não são enterrados porque os coveiros estavam de greve. Então ele faz essa crítica às greves. E os mortos, eles se levantaram, eles ficaram com os caixões lá no cemitério sem ser enterrados, né? E eles se levantam para pedir o direito, reivindicar o direito de serem enterrados. Assim como os grevistas estavam fazendo a greve para reivindicar os seus direitos, eles também queriam ser enterrados, mas eles voltaram à cidade para mostrar toda a podridão que existia naquele povo, na sociedade, né? E mostrar toda a crise existencial que existia, que tinha, né? Cada personagem que representou a sua família, representava um grupo. Então, um grupo, eles se identificavam a cada personagem. É muito engraçado, assim, eu não vou contar o desfecho, que depois eu vou trazer essa obra para a gente conversar. Então, ele falava daí, ele fala de Jânio Quadros, ele fala de vários políticos dentro dessa obra, do golpe, enfim, é muito rico, assim, é muito legal trabalhar com essa fase. As características dessa nossa segunda geração. As principais características dessa fase foram influências do realismo e romantismo. O romantismo por parte da poesia, né? Nós temos Carlos Drummond de Andrade, Vinícius de Moraes, por exemplo, que trabalham toda essa questão do lirismo também, tá? Então, o romantismo traz isso e traz também a identidade, quando ele fala da questão de influências românticas, além das observadoras realistas e documentais, ele também fala da idealização, né, da valorização do povo, do personagem, enfim, que eles têm uma certa valorização, tá? Engraçado que na segunda geração também nós vamos ver Vinícius de Moraes, né, como eu falei para vocês, e ele foi o grande sonetista dessa época. Ah, professora, mas os sonetos não eram características lá do classicismo, não eram características lá do parnasianismo, que buscou o classicismo para a sua literatura? Mas por que o modernismo foi buscar o soneto, se ele queria romper com isso? Ele não queria romper e acabar com o soneto, a forma de escrita. Ele queria que a gente tivesse a liberdade de escrever como a gente quisesse. Se Vinícius quer escrever a forma de um soneto, ele vai escrever da forma de um soneto. Se o Carlos Drummond de Andrade quer os versos livres, ele vai escrever em versos livres. Cada um tem a sua característica. Não se mostrar engessado como o parnasianismo fazia. Tá? Essa é uma pergunta que vários alunos vêm me questionar em relação a isso, certo? Não é acabar, não, detonei com o parnasianismo, agora não. Eles não vão mais escrever, ninguém mais vai escrever da forma do parnasianismo. Não, o modernismo ele queria romper, né, bruscamente com aquilo, até para que tivesse esse amadurecimento, para que todos entendessem que todos podem escrever da forma que eles quiserem, tá? Nacionalismo, claro, né? Nós vamos ter nacionalismo aí, porque nós vamos trazer as características de cada região, universalismo e principalmente o regionalismo, tá? A realidade social que nós vamos buscar em Jorge Amado, Raquel de Queiroz, Guimarães, então a gente vai trazer toda essa questão social dos retirantes para dentro dessa geração, tá? Cultural e econômica, que isso daqui, né, puxa isso e vice-versa, certo? Valorização da cultura brasileira, claro, e o Nordeste vai trazer bem isso, né, toda essa valorização. Vocês, não sei se alguém aqui já leu Capitães de Areia. O ano passado caiu no vestibular e Capitães de Areia fala desses meninos, né, de rua, assim, cada um, é engraçado que cada um desses meninos, ele tinha uma posição que automaticamente se remetia
ao governo, aquela realidade governamental, tá? Influência da psicanálise de Freud. Temática cotidiana, né? O dia a dia e a linguagem coloquial, claro, que é uma característica que foi buscada lá da primeira geração e que também permaneceu aqui nessa segunda geração, tá? Nós temos também a valorização, principalmente quando eles transpassam, né? Eles transpassam a linguagem do sertanejo para dentro da sua literatura. Não de uma forma que depois nós vamos ver também a terceira geração, que nós temos um cara que trabalha bastante essa transcrição de fala dos personagens para as obras. Não da mesma forma que Guimarães Rosa, mas o Graciliano Ramos, em Vidas Secas, Jorge Amado, a Raquel, eles costumam trazer bem a linguagem, né, do sertanejo para as obras e dos nordestinos para as obras, e aqui no sul ele transpassa bem essa coloquialidade também, algumas expressões gauchescas, né, que nós temos do Érico Veríssimo. E depois uso diversos livres e brancos. Professora, o que são livres e brancos? Né? Vamos relembrar isso aqui. Ó. O uso dos versos livres sem rimas, né? E brancos, livres sem metrificação. Lembram lá, vamos supor, no primeiro ano, no primeiro bimestre, nós tivemos a análise dos sonetos. Né? Lembram que a gente trabalhou isso no primeiro ano? Nós fizemos as escansões silábicas, né? Aquela separação de sílaba poética e tal. Então, a gente está fazendo essa comparação. Um soneto clássico, do classicismo, de Camões, né? E o outro soneto de Vinícius de Moraes, por exemplo. A diferença que há entre eles. É um sonetista? Ele é. Mas ele não trabalha, o Vinícius não trabalha da mesma forma que Camões trabalha. Se nós formos ver, Camões trabalha, se são 10 sílabas poéticas, todos eles serão 10 sílabas poéticas, os versos, né? Tem as rimas emparelhadas, os sonetos se conversam, diferente lá de Vinícius de Moraes, embora seja um soneto, os tercetos não se conversam, não tem rima, ele utiliza esses versos livres, não tem a metrificação, não tem as rimas, né? Lembram lá do A, B, BA, que a gente via no finalzinho das rimas, né? Para fazer essa questão da valorização da escansão ali, das rimas, das oitavas de rimas, enfim, eles tinham toda essa metrificação, então aqui eles não vão usar, tá? Vão ter a liberdade de escrever como querem, certo? Então, até aqui nós vamos trabalhar essa questão, tá? Somente o contexto histórico, espero que tenham compreendido o que estava acontecendo, e a poesia. Eu vou passar esses slides para vocês daqui a pouquinho, tá? Eu quero